E aí, galera, beleza? Hoje, com o pessoal da Humanos, né? Eu trouxe aqui para vocês dois convidados muito especiais, um neuropsicólogo, Cláudio, e uma pediatra com extensão em psiquiatria infanto-juvenil, doutora Shirley, para a gente conversar um pouquinho sobre autocuidado, dificuldades de aprendizagem. Então, com vocês, Cláudio e Shirley. Não tem palmas, viu, gente? Aí fica assim... O pessoal da edição nunca faz. O pessoal da edição é o meu escravo favorito. Tudo bom? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema muito importante, que é justamente falar da saúde mental nessa fase, na adolescência, onde eles estão se preparando para o vestibular e para o Enem, onde traz muita ansiedade, muita perspectivas em relação ao futuro. Então, é muito importante esse momento, né, Cláudio? Onde a gente vai conversar um pouco a respeito das dúvidas, de alguns problemas psicológicos e alguns transtornos psiquiátricos que envolvem ou podem envolver essa fase. Stefano, quero agradecer o convite. A gente está participando aqui do seu podcast, venho acompanhando o seu trabalho. Acho muito interessante. Eu me chamo Cláudio, sou pai de 3 jovens e 2 já passando um pouco da adolescência aí, uma mais velha tem 19, eu tenho um de 17, enfim, tem uma pequenininha de 10 anos, enfim, né? Então, antes de ser psicólogo, neuropsicólogo, eu também sou pai e sei das aflições que nós passamos nessas fases aí, que eles estão aí para tomar essas decisões, né? Muito importante na vida deles, que é a escolha de uma carreira profissional. E como essas decisões abalam psicologicamente, né, esses jovens, atrapalhando um pouco o desempenho deles na questão das provas seletivas, né, como o Enem ou as particulares. Então, é isso. É um prazer, quero contribuir da melhor forma possível, né? Eu sou especialista em neuropsicologia e psicoterapia cognitiva comportamental, eu trabalho com TCC, sempre buscando a melhor performance, o melhor equilíbrio emocional dos nossos jovens. O meu nicho é crianças e adolescentes, né? E tenho muitos jovens que vêm se preparando para essa transição de sair ali do ensino médio para a universidade, ou aqueles que já saíram do ensino médio e que estão ali tentando, muitas vezes, os vestibulares mais concorridos, como medicina, por exemplo, né? E que às vezes falta um ajustezinho, e esse ajuste está exatamente no equilíbrio emocional. A gente estava falando agora há pouco aqui, né? O quanto que a questão emocional interfere nos resultados. Às vezes o jovem está muito bem preparado tecnicamente, mas ele acaba perdendo por conta desse desequilíbrio emocional no momento de fazer a prova. Fala um pouco mais perto do microfone. Mais perto? Tá bom, então. Tranquilo. Gente, olha só, eu sou coach e eu acho que coach não deve fazer terapia. Quem faz terapia, mesmo life, que é muito complicado, é um limite ali complicado, quem tem que fazer terapia é psicólogo. E eu oriento muito os meus alunos a procurarem um psicólogo e um psiquiatra, porque eu acredito que a aprovação ela é em time, em equipe, né? Pai, mãe, às vezes namorado, namorada, um coach performático, um psicólogo para saúde mental e o psiquiatra para gerir. E aí, já que eu os trouxe aqui, eu já recomendo a Humanos. E aí eu queria saber como é que acontece, como é que a Humanos funciona e como é que esse aluno pode encontrar a Humanos, caso ele já esteja antenado em montar esse time para o seu vestibular. Essa colocação que você fez é muito importante, né, de discernir, de separar, de dividir, tá? O que é o trabalho do coach e o trabalho da psicoterapia, que são 2 coisas totalmente diferentes, né? E que são 2 coisas que são importantes dentro dessa equipe para os resultados aparecerem, né? Eu também sou coach, mas utilizo algumas ferramentas do coach, né? Mas eu, essencialmente, sou psicólogo de formação. Mas é muito importante esse esclarecimento, que são 2 coisas diferentes. Há necessidade do coach, há necessidade do coach. Há necessidade da psicoterapia para alinhar o que eu acabei de falar sobre a questão das emoções, desse preparo emocional para
o enfrentamento do dia da prova, com certeza, né? Que bom que a gente está com a Shirley aqui, que ela é médica, né? E especialista nessa área. E a gente sabe que tem muitos jovens que fazem usos de psicoestimulantes, né? Antidepressivos. E que existe essa necessidade do uso em algumas situações, não é? E nada melhor que a Shirley aqui para explicar um pouco para a gente como é que isso funciona, né? Mas antes, qual é o Instagram da Humanos? Fala o Instagram de vocês. Nosso Instagram é Humanos _ Instituto da Mente. Instituto da Mente. O meu é doutora Shirley Sarmento Pede, de pediatra. E estamos à disposição Isso. no Instagram também para tirar dúvidas, entrar em contato. Estamos aí à disposição. A Humanos, Stefano, é um projeto que a gente criou. Eu e Sheila, a gente se reencontrou depois de muito tempo. Sheila é minha amiga da época de faculdade, né? E a gente se reencontrou. Sheila estava em Aracaju e agora está morando aqui há um tempo. E a gente se reencontrou, inclusive, fazer a avaliação da filha dela, né? E aí a gente trouxe esse projeto. Poxa, como há uma necessidade muito grande, o trabalho interdisciplinar, entende? A gente, quando trabalha de forma separada, é mais difícil. Quando a gente tem um trabalho em conjunto, fica mais fácil discutir casos e a gente alinhar tratamento. Porque o tratamento não é só ir lá no profissional da medicina, tomar um remédio e aí a coisa vai funcionar. Não, isso não acontece assim, tá? É um trabalho em conjunto. Quando a gente vai fazer uma avaliação, a avaliação neuropsicológica, no caso, né, a gente faz as recomendações. Se precisa de um terapeuta ocupacional, uma fonoaudióloga, né, a psiquiatria ou a neurologia voltada para aquela faixa etária, né? E a gente precisa do depois. Porque muitas vezes é aquela procura, o atendimento, né? E depois, como é que fica esse acompanhamento, né? A gente tem que saber como é que esse resultado vem acontecendo na vida desse paciente, dessa pessoa. E é muito importante esse acompanhamento, porque existe a necessidade de ajustes. Muitas vezes eu converso com a Shirley, né? Ligo para ela, Shirley, olha, lembra do... Ontem mesmo eu liguei para ela, lembra da fulana de tal? Lembra, olha, a família ela tá se queixando muito de dor de cabeça. Depois começou com a medicação X. Tá, Cláudio, então vamos rever isso aí. Então isso é muito importante, porque senão vai continuar tendo dor de cabeça, né? E como é que vai resolver isso? Precisa ter essa fala. Às vezes acontece, tá? Da família ter uma certa dificuldade de acesso à parte médica. Às vezes, não é o caso da Shirley, né? Mas, às vezes acontece, eu ouço essa queixa, olha, falei, já tem 1 semana, 2 semanas, não tive resposta, a devolutiva, o retorno só é daqui a quanto tempo? E quanto isso vai estar com dor de cabeça, por exemplo? Ou vai estar com um efeito colateral, dependendo da medicação que está tomando? Ou não está apresentando nenhum resultado? Naquelas primeiras semanas que era já para apresentar alguns resultados para aquela medicação? Então, tudo isso tem que ser visto, tudo isso tem que ser avaliado. O atendimento na saúde mental, ele é multidisciplinar, ponto final. Ele não é individualizado, não funciona. E quando eu falo multidisciplinar, a gente precisa da ajuda dos pais. Entende? Os pais, quando eu recebo eles, a gente está num processo de acompanhamento, eu falo para eles, vocês são os meus coterapeutas, eu passo 50 minutos, 60 minutos com o filho de vocês e depois ele volta para o ambiente, para o ecossistema de vocês. Então, eu preciso de um feedback de vocês semanalmente, né? Então, esse acompanhamento não se baseia apenas em uma sessão por semana. É continuada, né? Essa família tem que ter uma rede de apoio que ela confie e entrar em contato, passar informações que sejam necessárias. E a gente, quando os maiorzinhos a gente atende, tem o contato direto, né? Às vezes chama de tio, chama de Cláudio mesmo. Tá, mas e aí, o que é que tá acontecendo? Eu ainda não estou conseguindo dormir direito e tal. E muitas vezes a gente só fala uma palavra ou outra que já vem sendo trabalhada em psicoterapia, já aciona um gatilho ali, ele já fica mais calmo. E muitas vezes ele quer só expor uma condição que tem uma janela aberta para isso, tá? Onde não vai adiantar, às vezes, falar com os pais, porque eles não vão entender isso.
né? Então, vai passar, vai dormir, isso, né? Isso nesse aqui, caso, a comunicação entre vocês é muito mais efetiva, né? mais. Porque praticamente vocês já funcionam como multidisciplina, né? Isso. A gente sabe que o tripé família, saúde e escola é muito importante para que a gente consiga êxito no tratamento da saúde mental. Hoje, os quadros de ansiedade e depressão nos jovens estão crescendo a cada dia. A gente percebe isso. A escola, a família. Eu tenho 2 filhas adolescentes que passaram por problemas também em relação à ansiedade. Por isso, eu me especializei na área para tentar entender melhor como está funcionando hoje a cabeça desses jovens. Então, a gente precisa realmente alinhar esse tripé, ter esse maior cuidado, cuidar e tratar da ansiedade quando tem indicação e, principalmente, que os pais, eles tenham essa sensibilidade de entender que um quadro de depressão generalizada é um quadro que precisa de atenção. Não é uma bobagem, né? Não é algo que vai passar. Pode, sim, prejudicar os estudantes, principalmente nessa fase onde eles não sabem bem o que eles querem. É uma fase em que de autoconhecimento, de busca de uma carreira, de uma aceitação em grupos. Então, assim, é uma fase de maior sensibilidade da parte do adolescente. Então, fora isso, tem ainda toda a parte hormonal que mexe também com os sentimentos dele. Então, ter realmente esse cuidado com a saúde mental é primordial para que a gente alcance o sucesso dos nossos filhos. Ah, que bom. E assim, eu acho que a Shirley tocou num ponto que seria a minha primeira pergunta para vocês, que é a questão da ansiedade. Porque parece que ninguém hoje pode viver com ansiedade, o que é uma emoção natural da espécie humana. Perfeito. E aí ela já criou o paralelo, né? Existe a ansiedade, a expectativa, e quando ela começa a me machucar. Exatamente. Que aí vem os transtornos. Então, nesse caso, como identificar o que é natural e o que vem na minha preparação diante de toda a minha expectativa e medo, quando ele começa a me machucar? Eu tenho como base, Stefano, o seguinte. Quando esses sintomas, tá, eles começam a trazer extremo desconforto, né, começam a interferir no desempenho desse jovem, nas atividades de vida diária, de forma constante e com uma certa intensidade, é o alerta. É normal, ter ansiedade é da nossa natureza. Isso. Não é? Vai ter uma prova na semana, vai ter um evento, a gente fica um pouco ansioso. Vai encontrar a mina, né? Apresentar um trabalho, né? Eu lembro quando eu era garoto, só em pensar, eu era o cara que segurava o papel lá, tremendo e tal, mas a gente ia e aquilo passava. Mas quando essa ansiedade começa a prejudicar o andamento das atividades diárias desse jovem, né, das habilidades cognitivas desse jovem, aí sim. E muitas vezes, eu diria até que na maioria das vezes, a ansiedade, né, passar por um transtorno de ansiedade, quando ela passa ali do limite, ela acaba trazendo sintomas que são semelhantes a outros quadros, né, como o TDAH, por exemplo. Né? Então, é aquele jovem que vem com uma queixa de que não consegue prestar atenção, que na aula não consegue assimilar o conteúdo, que na hora da prova dá um branco. Será que eu tenho um TDAH, um déficit de atenção? Até porque é um tema que se fala tanto hoje, né? Eu vejo até os pequenininhos falando. Esses dias a minha filha de 10 anos perguntou, pai, o que é TDAH? Eu disse, nossa, onde é que você ouviu isso? Aí, sabe? Então, assim, cada vez mais, e é importante divulgar. É importante ter as informações, né? Mas deve-se avaliar de uma forma sistemática, não é só um ponto ou outro, para saber se realmente aquelas dificuldades estão relacionadas a um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou a um transtorno de ansiedade generalizada. Tá? Depois desse processo pandêmico, eu acho que você já ouviu bastante isso, tudo mudou. Verdade. Mudou. Então, assim, o perfil dos jovens que nos procuram para cuidar de saúde mental e as demandas mudaram. Então, o processo de ansiedade, o transtorno de ansiedade é muito comum. E a gente tem que ter um certo cuidado na avaliação. A gente deve ter um certo cuidado nessa anamnese para não
sair jogando o diagnóstico por aí afora. Eu tenho uma frase que eu escuto que eu acho bacana isso, que é, nem tudo é TDAH, né? Nem tudo é TDAH. Então, assim, é TDAH, daqui a pouco TDAH tá virando aquela virose, né? Porque O que é que você tem? A virose. a própria ansiedade, ela dá desatenção, né, Cláudia? Então, muitas vezes a gente pode realmente confundir ou ter a comorbidade, ter ambos. Isso. Então, assim, o quadro de ansiedade já gera essa falta de estímulo nos estudos, um sono irregular, né? É uma falta de vontade de fazer as coisas. E existe aquela ansiedade, inclusive, que também ela se manifesta no corpo. Dores de cabeça frequentes, dor de barriga, náuseas, vômitos, taquicardia. Hoje, nas urgências, nós, pediatras, recebemos muitas crianças com crise de ansiedade generalizada, inclusive com crise do pânico, que era muito raro de aparecer. Isso. Então, assim, num plantão de 6, 12 horas, vai aparecer 2 ou 3 jovens que estão apresentando esses sintomas e nós realizamos todos os exames, fazemos anamnese, exame clínico, e chegamos à conclusão que é um quadro de transtorno de pânico. Então, realmente, é nesse momento em que a gente deve tratar. Esses sintomas geralmente duram durante, assim, 5 a 6 meses, são persistentes, são visíveis, e é dessa maneira que a gente consegue diferenciar o que é fisiológico, o que é normal, do que está sendo patológico. É isso mesmo. Crianças que estudaram um bom tempo naquela instituição de ensino, e que não queria entrar no colégio, né? Não queria entrar no colégio, não queria largar do pai ali, quando a gente tem uma faixa etária menor. Adolescentes que perderam toda a motivação de continuar estudando. Então, assim, interfere muito no desenvolvimento pedagógico, no desenvolvimento de aprendizagem dos nossos jovens, acadêmicos. Isso. Então, assim, saúde mental está sendo vista de um... Eu tenho 20 anos, mais de 20 anos que eu faço isso. Eu não passei por um tempo onde a saúde mental está sendo tão mais respeitada do que há um tempo atrás. Eu vou usar esse termo, respeitada, entendeu? Os pais estão ouvindo melhor, mesmo aqueles pais que às vezes têm uma certa resistência, mas aderem ao tratamento, né? Mas estão lá. E eu percebo que diminuiu muito essa questão dessa rejeição. Porque não tem muito o que fazer. Eu acho que eles se colocam... Como eu falei, eu sou pai de jovens e passei por isso também. Meus filhos, a minha mais velha, tem transtorno de ansiedade, cuidou, tratou, tomou medicação. Né? O meu filho número 2, o Caio, ele passou um processo depressivo na pandemia. Então, como pai, eu sei o que é também... passar por isso em casa. O quanto que a gente fica pisando em ovos, o quanto que a gente fica perdido. Né? Porque às vezes, o cara é psicólogo, então ele sabe agir em todas as situações. Né? Eu sou psicólogo, psicologia é meu instrumento de trabalho. Né? Antes de ser psicólogo, eu sou pai, sou esposo, sou filho. Né? Então, é uma situação muito, muito, muito triste, é uma situação muito difícil. Eu me senti de mãos atadas, né? O que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer por você? Né? E muitas vezes os adolescentes, eles não sabem expressar o que eles estão sentindo. Sim. O sentimento fisiológico do transtorno de ansiedade e da depressão, eu estou me baseando não só em literatura, mas o que eu escuto deles. É uma dor muito grande, por isso que tem alguns jovens que se autoflagelam. Eu já ouvi de uma jovem, por que você fez? Para eu sentir essa dor e não essa dor que está aqui dentro. Entende? Então, assim, imagina a potência disso. Para um jovem de 8 anos, 9 anos, 10 anos, um adolescente. Como que isso vai atrapalhar de forma sistêmica, porque em todas as áreas da vida dele, ele vai parar. Eu lembro que com 11 anos eu fui chamado para um time e eu ia estrear no outro dia. Eu acordei 10 vezes, eu fui jogar com sono, eu levei um gol frango, eu era goleiro, né? Comecei no gol, depois fui para a linha. Um gol frango, tão cansado que eu estava. E eu observo hoje que ninguém mais quer se frustrar, ninguém mais quer criar casca. Concordo com você que as pessoas estão relativizando menos a saúde mental do que antes de 2020. Sim. E nesse caso, o que me preocupa é o seguinte,
Nós estávamos conversando aqui antes da gravação e eu tive um aluno que qualquer simulado que eu desse para ele, ele acertava de 42 a 45 questões, de 45. Mas ele estava tentando vestibular pela terceira vez e ele não conseguia passar. Então, não era pedagógico, não era gerenciamento e estratégia de prova, puramente emocional. Isso. E o nosso jovem, ele não pode. Tanto o pai quanto o aluno, ele precisa entender que, por mais preparado que ele esteja, no dia da prova, quando as nossas barreiras emocionais caem, se o emocional não estiver bom, ele não vai para frente. E como enfrentar esse dia? Perfeito. É isso mesmo. Isso, assim, eu posso dizer que aconteceu comigo. Eu sempre fui uma aluna que estudei, me dediquei e também prestei vestibular para medicina. Passei no 4º vestibular. E, assim, ninguém entendia, nem eu mesma, porque sempre fui muito dedicada, mas na hora da prova era o tal do branco. Mas eu esquecia realmente tudo. Eu li a questão e eu não entendia o que eu estava lendo. Então, assim... E nessa época, a gente não se cuidava realmente, né? Então, e aí a gente vai estudando, mas, assim, para mim, foi muito prejudicial. Eu não tratei porque a gente não tratava e achava que tinha que ser desse jeito. Mas a gente precisa realmente discernir até que momento a gente não consegue por falta de estudo, que não é o caso desse aluno que você citou, ou quando é o emocional acabando assim com a nossa estrutura de conseguir fazer uma boa prova, ter um bom desempenho. Então, assim, é importante prestar atenção. Criar casca também. Claro que nem tudo vai ser tratado com medicamento, nem é indicado, né? Às vezes a psicoterapia ajuda. Então, assim, só o fato da gente perceber que em alguns momentos a gente não consegue progredir pelo fato da ansiedade estar prejudicando demais, a gente precisa procurar uma psicoterapia, uma ajuda para a gente seguir em frente. Cláudio, antes de a gente ir para a medicação, né, acredito que essa deveria ser a lógica, dependendo da situação sintomática, né? A psicoterapia ela é fundamental. Então, você como psicólogo, qual a importância de um olhar técnico e um ouvido neutro para que esse jovem possa, sem medo de julgamento, poder falar tudo aquilo que está incomodando, poder ser ele, dizer assim, estou com medo disso, acho que isso não está funcionando. Perfeito. Qual a importância desse momento? Stefano, como a gente estava falando anteriormente, antes da gente começar aqui o nosso podcast, eu tive e tenho alguns casos que são específicos de estudantes que estão se preparando aí para vestibulares mais concorridos, digamos assim. No caso, medicina, né? E até eu tinha dito a você que as estratégias vão mudar de acordo com a faculdade que você vai escolher, qual é o concurso que você vai prestar, se é o Enem, se é uma particular. E o que eu posso avaliar é que eu vou ser bem assim, ousado, cara. De 30% a 40% parte técnica, conhecimento. 70% a 60% emocional. Você tem que estar bem, você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem, você tem que ter uma rotina muito disciplinada, tem que ter disciplina. Você é especialista nisso, já falou isso aqui muitas vezes, né? Mas para fazer tudo isso, eu tenho que estar com a mente boa, senão eu não vou dormir bem, não é? Então, assim, o acompanhamento psicoterápico em uma abordagem que favoreça, né, a determinada demanda, ela é fundamental. O psicólogo tem que fazer parte dessa equipe. E você me contou casos aqui, né, de alunos seus, de famílias, que você chegou a falar, já deu por aqui. Se você não procurar uma ajuda profissional, uma psicoterapia, daqui eu não consigo mais te ajudar. Então, paro de te ajudar por aqui. Você tinha comentado comigo. Então, assim, os resultados vêm, tá certo? Eu tive uma experiência de uma jovem adulta que ela passou na sexta tentativa. Quando ela me procurou, ela estava surtada já, né? Quando eu falo surtada literalmente, tanto que eu tive que não atender o próximo paciente para poder acolher ela e a mãe, uma jovem de 24 anos na época, que já tinha tentado 3 vezes e queria medicina e tem que ser numa universidade pública, tá? Mas eu passei 3 anos, 2 anos e pouco com ela, 3 anos mais ou menos, né? Então, a gente teve que fazer todo um trabalho de cuidado de saúde mental, porque a parte técnica dela, ela estava muito bem engajada nisso, tá? Mas ela precisou da psiquiatria, ela precisou muito da psicoterapia e ela levou a sério.
A situação era tão grave que a mãe chegou para mim, tá? Em uma sessão com a mãe, que disse, Cláudio, por favor, pelo amor de Deus, tire isso da cabeça dela. Pede para ela fazer outro curso. E eu disse que eu não posso fazer isso, porque não existe outro curso para aquela pessoa, não é? Eu sentia isso, não existe plano B para ela, só tinha um plano A, que era passar em medicina. Eu tenho essa recordação dela, e ela hoje está no segundo ano, eu acho, de medicina, vai ser uma médica extraordinária, né? Porque além da maturidade, é tudo que ela queria, é medicina no sangue mesmo, entende? Essa jovem, ela no final do processo, né, teve um evento que a gente foi corrigir uma dessas provas, um desses Enems aí, que eu fiz a correção da prova junto com ela, e repeti 2 vezes, né, porque ela não queria, eles não querem corrigir os gabaritos e tal, e a lágrima descia, a minha lágrima, a gente se emociona também, psicólogo se emociona, tá? E a lágrima descia, porque foi um trabalho duro, né? E... sabe, quando fechei a prova de matemática dela, ela só errou 2 ou 3 questões de matemática, entende? Entre as outras matérias, eu falei para ela, não tem como, você tá dentro. Até ela mesmo, poxa, eu tô dentro. Sim. Porque a pontuação foi lá em cima, mas infelizmente não foi dessa vez. Mas, Cláudio, como assim? Foi no momento em que teve aquele problema todo com as notas do Enem, no início do outro governo, enfim, né? E aí ela não conseguiu. No ano seguinte, ela chutou o pau da barraca. Então, ela disse, olha, esse ano vai ser o meu ano sabático. Eu não vou parar a terapia. Não, você está bem. A parte da psiquiatria, ela já estava em medicações de desmame ali, já, de manutenção. E aí, ela voltou para o interior, onde ela mora, dando umas aulas particulares. Começou a sair um pouco mais, que não saía. Começou a viver um pouco mais. Resultado, passou. Passou na UFAL, passou em Pernambuco e hoje está cursando. Então, assim, a necessidade, muitas vezes, do olhar do professor, do mentor, né, do coach, do mentor que está ali, percebe, poxa, esse meu aluno, como é o aluno que você comentou agora há pouco, isso. Ele já tem, ele está pronto. O que é Só que tá falta faltando, agora, né? melhorar a parte mental. Então, o que é necessário? O tratamento? É necessário usar medicação? Existe um preconceito da família com o uso das medicações? Elas precisam ser psicoeducadas, elas precisam entender que há essa necessidade de forma temporária, né? Ainda existe um preconceito muito grande. Tem que ter um entendimento que a medicação ela auxilia, ela é importante no processo. Tem um momento que não dá só com psicoterapia. Foi como você perguntou, qual a importância da psicoterapia? É importantíssimo, porque é ela que vai manter. Ela que vai tirar você, provavelmente, lá na frente, do uso da medicação, tá? Porque esse jovem vai entender como ele funciona e vai desenvolver essa estratégia durante o processo de terapia. Mas tem um momento que a terapia não vai funcionar, que o processo não vai funcionar, que a aula não vai funcionar, que o coach não vai conseguir atingir seus objetivos, porque esse jovem está totalmente disfuncional, desequilibrado. Então, ele precisa de um conforto fisiológico. A gente está falando sobre sintomas da ansiedade aqui. É algo extremamente desconfortável. Extremamente desconfortável. A nossa escuta é essa, né? E a gente fica assim, mexe porque é doloroso. É doloroso. E acontece também que, apesar da divulgação da importância da saúde mental, hoje ainda existe muita resistência por parte dos pais, né, em procurar um profissional de saúde. Eles são muito resistentes a procurar um psicólogo, às vezes, o pediatra, o psiquiatra também. Isso. Né? Às vezes, eles têm vergonha, talvez, de levar os filhos, porque existe toda uma comunidade que tem um certo preconceito ainda em tratar, né? Mas que é essencial, é importante quando realmente tem indicação, né? Então, no caso desse, em que tem um grande prejuízo, em que a pessoa não consegue progredir devido realmente à interferência da mente, é preciso realmente tratar. Procurar um profissional realmente que ajude essa pessoa a conseguir aí êxito nos estudos, né? Como você faz um trabalho específico para esses jovens aí, para medicina, enfim, você faz esse acompanhamento, né? Você está ali
do lado do professor, do instrutor, do mentor, eu não tenho muito conhecimento de como tá esses jovens nesses treinamentos, nesses cursinhos. Sim. Entende? Se tem ali, nesses cursinhos, apoio psicológico, não é? Psicoeducação, aquele momento da psicoeducação, das dinâmicas focada para aquilo ali. Então, assim, cursinhos, tem que botar psicólogo lá dentro para poder ajudar vocês, tanto os alunos como os professores, não é? Também, para lidar com isso. Não é psicoterapia dentro de um cursinho, é lógico que não é isso, mas um profissional, ele vai saber... Orientação, né? Um bom profissional, ele vai sacar ali que há uma necessidade de uma avaliação mais aprimorada, vai fazer uma boa indicação. O acolhimento já é diferente. Isso. Exatamente. Nas escolas, a gente tem uma noção melhor porque faz parte do nosso universo. Então, eu, geralmente, vou às escolas, não é? Então, assim... E, às vezes, na escola, já acontece um ambiente muito estressante, de muita cobrança, né? Algumas escolas incentivam muito essa competição, que, às vezes, não pode ser tão saudável, né? Por exemplo, eu acompanho uma adolescente e ela chegou para mim uma vez e disse que o irmão sempre era o aluno destaque e que ela nunca conseguia ser e achava que nunca ia ser, e aquilo estava mexendo demais com a autoestima dela. Então, ela vinha há muito tempo preocupada com isso. Ela mesma se cobrava e se comparava com o irmão. Então, assim, eu não sei até que ponto é saudável. É claro que você homenagear, incentivar é muito legal, mas até que ponto é tão saudável a gente, assim, supervalorizar alguém que tenha notas maiores, né, consiga, e outras que talvez tenham um déficit de atenção, tenham uma dislexia, tenham um transtorno e tem uma grande dificuldade de conseguir uma premiação dessas. Então, assim, estão no mesmo ambiente e eu não sei até que ponto é saudável essa homenagem assim tão exagerada. Entende o que eu quero dizer? Às vezes a gente só olha o pódio, a gente não valoriza o processo. Não é a medalha de destaque, é quanto tempo estudou, o quanto se dedicou. Porque a gente precisa valorizar muito mais a caminhada do que o ponto final. Perfeito, isso mesmo. E, por exemplo, um adolescente que tem um transtorno de déficit de atenção e ele tinha uma grande dificuldade no início do ano. E com o tratamento, com a dedicação e com o esforço e com a rotina, ele conseguiu melhorar. Aquele adolescente merece também os parabéns, né? O conceito 10... Por exemplo, ele era um aluno 2, terminou o ano com 7. Isso. Né? 7 talvez não seja uma nota de destaque para os parâmetros. Não é um 10. Sim. Mas para ele é um 10. Exatamente. Né? Fisiologicamente ele tem... Aí ele precisa entender demandas isso diferentes. Também, né? Isso mesmo. Aí, assim, incentivar também, fazer com que eles entendam que eles também têm a sua valorização, mesmo sem conseguir o 10, isso é importante também, né? Gente, um dos meus desafios como coach é tentar construir uma previsibilidade de prova. Então, playlist do dia, ensaio mental, de que horas vai acordar, o que vai fazer, que roupa vai vestir, como vai rezar, orar, como vai interagir com a família, como vai fazer a prova, ensaiar situações, problemas de prova. Então, a gente pensa em tudo isso. Mas, por exemplo, no dia de prova, às vezes eu estou arrodeando o quarteirão da minha instituição, porque o meu aluno não para de tremer. Eu tenho alunos que vomitam 5, 6, 7 vezes, diarreia. E a minha pergunta vai justamente para essa situação. Hoje nós temos um alunado que ele não se permite sentir. Acho que o maior desafio do Cláudio é o desenvolvimento do autoconhecimento. Eu estou sentindo isso é aquilo, para poder gerir depois, se necessário, medicamento. Mas hoje a gente tem um aluno que qualquer coisa que sente, eu vou no psiquiatra e vou pedir um remédio. Rivotril, Venvance, Ritalina. Como é se deparar com essa situação? Porque hoje ele não quer viver processos. Ele já quer a cura. Mas aí é que está a chave, não é? É o processo. Se eu tenho metas e objetivos, né? Então, fazer o Enem, né? Então, eu concluí já uma etapa e já inicio meus estudos, eu tenho ali tudo programado, porque eu fui treinado para isso, não é?
E a parte psicológica? Quando é que começa a minha terapia? Para eu me preparar para lá, eu não precisar passar por tá vomitando, ou tá com dor de barriga, ou saber lidar com essas emoções ao ponto de ter esse autocontrole e até mesmo não acionar gatilhos que essa parte fisiológica, a fisiologia desse aluno, como ter a dor de barriga ou vomitar, ou tremer, excesso de sudorese, né? Sensação de ânsia de vômito ou de desmaio na hora ou na pré-prova ou antecedendo a prova, isso não aconteça. Imediatismo, né? Eu tomo lá o Rivotril, eu tomo lá a medicação X, Y, tá? Não quero entrar nesse contexto. E isso vai resolver. E não vai resolver. Não resolve. Então, a prevenção, né? Dentro do projeto desse aluno. Qual é o teu fazer medicina, passar pelo Enem, tem que ser Enem, assim, tal, vai montar todo o esquema dele ali. E tem que ter a psicoterapia. Eu faço um trabalho com jovens que estão tentando aí a sua vaga, não é? E o desafio é exatamente esse aqui. Eles têm esse equilíbrio para quando chegar no momento da prova, estarem preparados para a prova. Não é preparado para passar, é preparado para enfrentar a prova. Claro. É um processo. O que é que eu falo para minha paciente, cliente, chamem como vocês acharem melhor, que estão se preparando aí, né? Eu falo, é um processo. O resultado final é o resultado desse processo. Tá? Então, não pensa lá na prova, não. Pensa no agora e o que você tem programado para fazer dentro do teu projeto aí da semana. Né? Os seus estudos e tudo mais, o que você pode render, o que não rendeu. Vai mapeando tudo isso aí com o teu coach direitinho e vamos trabalhar as tuas emoções. Né? Porque vai se aproximando os meses e a gente está no mês agora de outubro, as vésperas do Enem, né? Porque o Enem é em novembro. 5 e 12. 5 e 12. Então, só tem um mês. Então, é tipo assim, quem viu Maria viu, quem não viu não vai ver mais. Quem estudou, estudou. Entende? Agora, eu acredito que no cursinho é finalização de algumas matérias, umas revisões e tal. E o aluno ali já começa, eu acredito, porque eu tenho os atendimentos mais individualizados, mas eu fico imaginando lá no grupão, você lá coordenando tudo isso, o quanto que deve aumentar de demandas com relação a sentimentos e efeitos físicos com relação à ansiedade. Não é? E é o que ele falou há pouco, né, Cláudia? Assim, é muito importante, antes de pensar em medicamento, é pensar na rotina do sono, é pensar em melhorar a sua espiritualidade de alguma maneira, é você se alimentar bem, é fazer uma atividade física. Esse é o principal tratamento, né? É você se preparar como um todo para fazer uma prova. O medicamento é uma ajuda e quando se tem um diagnóstico, e um diagnóstico com anamnese bem feita, realmente obedecendo aos critérios da Associação Americana de Psiquiatria. A gente não vai medicar qualquer sintoma, ou um tremor, ou qualquer nervosismo. Não, acho que inicialmente a gente precisa se preparar para a prova dessa maneira, cuidando dos hábitos, né, diários, para a gente poder posteriormente, se realmente houver uma necessidade, sim, tratar com medicamento, que seria o último caso, eu acho. É isso? A gente ouve muito, né, Stefano? Eu acho que você escuta muito isso também. Eu não consigo. Cara, você tem que estipular o teu ritual de sono. Você tem que dormir bem. Informação não falta sobre a importância do sono. Diminuir as telas. Então, assim, qual o teu ritual? Diz que hora você vai dormir? Eu fico sem sono, estou mexendo na tela, estou fazendo isso, aquilo, outro e tal. Vou dormir 11, 12, 1 hora da manhã. Mas eu não consigo. E muitas vezes, se não consigo, acaba levando o quê? Ao uso da medicação. Mas por quê? Porque as pessoas, elas querem a coisa mais fácil. Isso. Eu vou fazer uma analogia aqui, tá? O cara magrinho vai na academia. Então, assim, para ele conseguir o shape que ele quer, ele vai ter que malhar, vai doer pra caramba, ele vai levar um tempo para isso. É um processo. Ele tem que se alimentar bem, se nutrir bem, ele tem que tomar suplementação, ele tem que treinar direitinho para poder construir isso ao longo do tempo, né? Mas aí o magrinho, apressado, porque só falta 2 meses pro verão, ele vai tomar o quê? Bomba. Pronto. É mais ou menos isso. Entende? Então, assim, tem que passar pelo processo. Não está dormindo bem? Vai treinar o cérebro para dormir bem. Como você estava falando agora há pouco, você viu uma pesquisa sobre isso, né? O cérebro é treinado até para dormir. Então, só que a gente vai ter dificuldades no começo desse treinamento, né?
fazer o ritual do sono, de ligar as luzes, não usar tela, tirar todo o mecanismo de iluminação que tiver um tempo antes, né? Então, assim, tem instruções para isso. Só que começa ali aquela semana, eu não consegui, não vou conseguir, eu não consigo. E não persiste. A gente falou aqui de persistência, de constância, né? Então, assim, todos os hábitos, eles são treinados. Essa é a maravilha do nosso cérebro. Ele é treinável. O nosso cérebro é treinado, como qualquer outra parte do nosso corpo, tá? Agora, tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço, né? Cada e aí, um tem que fazer sua parte, né? Tem que fazer sua parte, tem que Cada pagar o um preço. tem que fazer sua E parte. já que a gente entrou na parte dos fármacos, né, o que a gente tem hoje são alunos que querem hiperperformance milagrosa. E aí vem a Ritalina, o Concerta e o Venvance. Tem gente que consegue, infelizmente, fácil esses medicamentos. E aí vem um desafio. Todo mundo, esses medicamentos, todo mundo deve tomar? Quem deve tomar? E quem toma sem precisar? Quais são as consequências? Porque eu vejo o aluno, muitas vezes, vou começar o meu Venvance, mas ele não tem TDAH. Vou começar a Ritalina, porque eu preciso estudar 8, 9, 10 horas. Mas... Sabe, antigamente, a gente tomava café, né? Vamos virar à noite estudando, que é um erro gravíssimo aí. Noite é para dormir, não é para virar estudando, né? Senão você não vai consolidar a informação. Mas eu lembro muito disso, né? De estudar tomando um cafezinho para estimular um pouco mais, não ter o sono. Essas medicações, Shirley vai falar aqui pra gente, elas são psicoestimulantes. Entende? Se eu não preciso daquilo ali, vai fazer mal. Como qualquer outra medicação, né? Só que, mais uma vez fazendo essa analogia meio tosca, né? É o cafezinho moderno. Eu vou tomar ali 10 miligramas de Ritalina e vou passar ali 3 horas ativão. Prestando atenção, não vai dar sono. Já teve pessoas que vieram me pedir, tá? Indicação de uma médica, ou até colocar lá numa prescrição ali, como se eu tivesse avaliado, para tomar isso à noite, né? Porque ia para a faculdade super cansada e não conseguia prestar atenção. Então, descanse. Descanse, então, mude suas estratégias, porque tem alguma coisa aí que não está funcionando muito bem, né? Então, não é assim que funciona, né, Shirley? Na não é verdade, é assim, né? Quando a gente usa o psicoestimulante, é pensando em fazer um tratamento de um transtorno. E esse transtorno, por que ele existe? Porque tem uma alteração no cérebro, né? Então, assim, são neurotransmissores que existem lá no cérebro, que eles estão ou deficientes, ou eles estão tendo uma dificuldade lá na sua estimulação. Então, para isso, esse medicamento é usado para tentar equilibrar esses neurotransmissores. Se a gente usa um medicamento onde você não tem essa dificuldade no seu cérebro, apenas para deixar você mais atento ou prestar mais atenção, aí pode vir realmente as reações que, por exemplo, a gente precisa fazer um eletrocardiograma antes de iniciar, e aí pode acontecer também um quadro de ansiedade, que ele está bastante associado ao uso do medicamento. E é totalmente contraindicado esse tipo de uso de medicamento sem você ter um diagnóstico realmente. Pode né? até potencializar uma ansiedade que está ali, uma Exatamente. coisa natural, leve, Isso. né? E chegar a um transtorno. É um psicoestimulante, você ia falar mais nada. Eles atuam no controle das bombas de recaptação, Sim, né? exatamente, Então, exatamente. se eu não tenho TDAH, eu tenho Isso. concentração de dopamina normal, Isso, tônica, né? Isso, perfeito. Se eu tenho, é porque é recaptação. Então, o remédio vai ajudar nessa situação. Exatamente. Mas se eu não tenho, dopamina aumenta. E aí vai aumentar também as consequências que vêm. E muitas junto com vezes isso. o uso já é para esse fim. O aluno sabe que não tem TDAH, não tem histórico para isso, mas consegue a medicação, muitas vezes não é algo tão difícil assim, e toma, né, para melhorar a performance. E aí, mas mais só que ele está tarde- piorando a saúde mental, a saúde física dele. Mais tarde vai vir né? a ansiedade. A A ansiedade vem junto de depressão. E aí. A conta não vai fechar lá na frente. A gente precisa lembrar que o TDAH é um problema genético, Exatamente. com prevalência de 3 a 5% da população. Isso mesmo. Acho que não sei se mundial ou nacional. Nós somos o país mais ansioso do mundo. Sim. E assim, acho que procurar um psicólogo depois, né?
procurar um psiquiatra, tentar entender, vivenciar o processo, seria talvez melhorar esse time, né? Não é só procurar os melhores professores, não é só procurar um coach, tem que ter um psicólogo, tem que ter um psiquiatra, tem que chamar os pais, muitas vezes vocês profissionais vão trazer para os pais ferramentas para que eles consigam participar do processo também ativamente. Exatamente. No podcast a gente tem um ritual que é, o podcast ele dura o tempo de uma aula. Certo. E no instante passou. Sim. Já 50 e poucos minutinhos. E aí eu queria ver com vocês o seguinte, o que deixar para esse aluno? Diante das experiências de vocês, né? Você na psicologia, você na medicina, o que vocês podem deixar esse aluno como expertise para que ele entenda esse processo melhor? Eu acho que é muito importante o autoconhecimento, o autocuidado, né? Como eu falei anteriormente, cuidar da saúde mental é cuidar também do seu corpo, da sua mente, de que maneira? Dormindo melhor, fazendo atividade física, estudando, mas também tendo um tempo de lazer, porque hoje não se quer mais ir a uma praia, andar de bicicleta, não se quer mais interagir com os amigos, né? Existe essa comodidade de estar muito tempo trancado no quarto, então você interagir com seus amigos é muito importante. Se cuidar, você se cuidando como pessoa, talvez não precise fazer uma terapia, talvez não precise procurar um psiquiatra, então é muito importante também, além disso, manter a calma, manter os horários de estudo, procurar um coach para ajudar. E eu tenho certeza que o sucesso está aí, bem pertinho. Isso. É isso. Todos nós somos merecedores desse sucesso. Todos nós. E você, aluno, também é merecedor desse sucesso. Procurem viver o processo de forma leve e não de uma forma pesada. Qualquer sinal de algo que esteja atrapalhando esse processo, ou sintam que ele está pesado, o fardo é grande, procura ajuda. Procura o teu professor, né? Procura seus pais, para procurar um profissional especializado para poder nortear o que possa estar acontecendo para você melhorar. Como a Shirley falou, né? Simplesmente ela resumiu aí tudo de forma perfeita, né? O autocuidado. Eu falo muito para os pais hoje da importância da saúde mental, de cuidar da saúde mental. Sem ela, você não vai ser um bom médico, você não vai ser um profissional, seja lá de qual área for, você não vai ser um bom filho, você não vai ser um bom pai, você não vai ser um bom esposo, não é? E quando chegar lá na frente, essa conta não vai fechar e aí vai dar problema. Então, assim, o nosso maior bem é a nossa saúde mental, é a nossa saúde física. A gente tem que buscar, tá? Sempre ajuda e estratégias para deixar a nossa saúde mental e a nossa saúde física equilibrada, tá? Funcionando, sendo funcional. E viver, repito, o processo com leveza. Aí dá certo. Falei para você, Stefano, das experiências que eu tive com outros jovens. Eles não estavam vivendo o processo. Eles estavam lá no resultado. Tá? Então, assim, o resultado, estar na faculdade, conseguir aprovação, é a resposta de viver bem esse processo. Não é? Essa mensagem que eu deixo para os seus alunos, né? É meio que pais desses alunos, que o banquete, né, das recompensas, né? Você viveu o processo, você abriu mão do que tinha que abrir, você se dedicou e teve o seu momento de renovação, né? Um bom sono, atividades prazerosas para você engatar ali novamente aquela outra semana, que é uma vida de cão, gente. É uma vida de cão. Muita cobrança. Aquela coisa, né, Stefano, será que esse ano eu consigo? Será que esse ano eu consigo? Aí, sabe, perde toda a leveza da coisa. Mas, Cláudio, como fazer isso? Como não pensar nisso? Não é não pensar nisso. Vai pensar nisso. Com sabedoria. Pensar agora, com sabedoria. Como é que esse pensamento, como é que o meu corpo vai reagir a esse pensamento? Porque pensar vai pensar, nossa, será que esse ano vai dar? Tô tranquilo. Nossa, será que... Meu Deus. Aí já muda tudo. Será? Entende? Esqueceu de valorizar as pequenas conquistas, né? Exatamente. Olhar o seu processo. Exatamente. Assim, tô respondendo 30, agora tô respondendo 40. Isso. Essa jovem que eu atendo, a gente faz isso. Como é que foi teu desempenho esse ano? Foi assim.
Tá? Para esse desempenho ter sido dessa forma, vamos analisar todo o processo? Olha, aconteceu isso, você passou por isso, pá, e tal. Isso mesmo. Então, assim, aceita isso. Agora vamos para o próximo ano. Vamos lá. Pá. Resultado do ano seguinte. Conseguiu? Não conseguiu. Mas vamos avaliar esse ano, o seu resultado, para o resultado do ano anterior. Tu já subiu um degrau. Vamos continuar. Tem pessoas, como você sabe, tem alunos que conseguem mais rápido. Mas tem outros, ou a maioria, que tem que batalhar um pouco mais. Eu vi uma estatística, me desculpem porque eu não lembro a fonte, que o tempo médio hoje de um estudante para medicina numa faculdade pública passar de preparo é 3 anos, de 3 a 4 anos. Né? Então, assim, quando está no ensino médio, e acredito nisso, quando está no ensino médio, ele tem aqueles 3 anos preparatórios finais ali, mas ele tem que dar conta de muita coisa no ensino médio. E é uma ilusão, viu, Cláudio? Porque você pega agora os 50, os 70 aprovados de medicina, você não tem 10 que são do terceiro ano. Isso. A maior parte deles são alunos que já concluíram o ensino médio e estão tentando 1, 2, 3 vezes. Isso. Só que ele se sente pressionado. Não, todo mundo ali é terceiro ano. E não é. Entendi. Cabeção, preste atenção no seguinte, é fundamental que você construa uma rede multidisciplinar. O pai, a mãe, namorado ou namorada, professor, psicólogo, psiquiatra. A aprovação não é algo individual. A aprovação não é algo que você vai conseguir sozinho. Quanto mais assistido você for e você não tem condições financeiras desses recursos, lembra das faculdades que ofertam psicoterapia gratuita, lembra do SUS, né? O maior e melhor plano de saúde, tenta encaminhamento para um psiquiatra, né? Mesmo que demore, você tem que ter acesso a todo esse conjunto de ferramentas para que você consiga ter leveza e vivenciar o seu processo de maneira assertiva, né? Eu estou muito feliz com esse momento. Eu agradeço demais a vinda de vocês, né? Mudar aí a rotina toda para compartilhar desse momento. O nosso objetivo é levar esse tipo de informação a todo mundo o mais rápido possível para que eles consigam encontrar ainda mais ferramentas o seu processo. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Nós agradecemos o seu convite. Espero que a gente tenha contribuído um pouco para os seus ouvintes, para os seus alunos, né? Que passam por essa batalha. Mas a vitória está lá na frente. Tem que batalhar para conseguir a vitória. Nada é fácil. Tem que... Estou muito feliz também pelo convite, Stefano. Quero agradecer a você, a sua equipe também. Também eu acho muito importante falar de saúde mental, porque é tão importante quanto a saúde física. E eu espero também ter contribuído aí para os seus alunos, ter incentivá-los e desejar sucesso a todos, tá bom? Estejam, se precisarem de qualquer coisa, estamos também aí à disposição para ajudar, não é isso, Cláudio? Eu falo sempre, só para finalizar minha fala aqui, Stefano, informação, rapaz, é gratuita. Vai lá, vai nos nossos perfis, entre em contato no direct, pede um aconselhamento, né? Quebrem essa barreira de que, o Cláudio, a Shirley não vai me dar uma resposta. Isso não existe. Vai lá e pergunta, olha, o que é que você... A gente vai direcionar, pelo menos, né? Eu acredito muito no poder da informação, cara. O poder da informação, ela pode dar outros resultados aí que melhor do que você não tê-la. Né? E nunca esteve tão disponível quanto hoje. Verdade. Melhor geração para informação. Isso mesmo. Pois é. E acesso. Então, galera, agradeço. Mais uma vez eu digo, né? Vou falar no final, não no início. Assistiu esse podcast e não tomou nota das principais ideias, das principais informações. Foi um vacilo. Vai ter que reassistir numa velocidade maior. Mas eu agradeço a sua atenção, agradeço o seu carinho. Comenta lá, @humanos, né? Procura o Cláudio, a Shirley. Veja como é que funciona, como integrá-los, né, na sua equipe, né? Ver questão de valores, como deve funcionar. E eu acredito que a sua preparação vai ficar ainda mais forte. Então, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima, viu, gente? Valeu!